Olá! A aula de hoje é sobre a parte prática da pesquisa, como efetivamente se conduz pesquisa. Na aula passada, nós discutimos o que é ciência e de que forma a ciência se constitui. A ciência se cria através da pesquisa. E, bem, se isso é verdade, é preciso que vocês entendam de que forma, efetivamente, os pesquisadores atuam. Então, essa aula de hoje vai mostrar, do ponto de vista prático, como é que pesquisadores atuam e o que é esperado de vocês no seu trabalho de conclusão. Ainda estamos usando o capítulo 1 do livro Texto. Esse livro, como eu disse para vocês, está disponível no Moodle. E aí os objetivos dessa aula são os seguintes: compreender como se consegue a autorização e os fundos, dinheiro, para fazer pesquisa, caso vocês precisem fazer uma pesquisa que precisa de dinheiro. E isso se dá através do projeto de pesquisa. Eu trouxe aqui essas duas figuras aqui. Esse aqui é um projeto de uma catedral que está ali em cima, desenho dela, de 1917, se não me engano, e aqui embaixo está a catedral de verdade, a catedral que foi efetivamente executada. Da mesma forma que muito dificilmente a gente vai encontrar na engenharia, por exemplo, projetos que sejam desempenhados, que sejam executados sem um desenho, nós precisamos fazer, na área da pesquisa, um desenho da nossa pesquisa, um projeto da nossa pesquisa, de tal forma que essa pesquisa seja aprovada. Da mesma forma que a prefeitura, por exemplo, aprova lá o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, o projeto elétrico, o projeto hidráulico de um determinado prédio, nós precisamos ter, em algumas vezes, a aprovação do nosso projeto de pesquisa para que esse projeto ocorra. Então, nós vamos ver aqui qual é que é a estrutura geral desses trabalhos, e também o projeto de TCC, quais são os componentes, o que é esperado deles. E desde já eu já adianto o seguinte: não existe uma regra, não existe uma regra que diga quais são os títulos, não existe mais, se você for olhar na BNT, não tem essas regras. Então, o que acontece é que cada universidade estabelece um certo padrão para a sua instituição. Então, o que está valendo aqui na Unicinos é o padrão que nós vamos ensinar para vocês, tá? Mas não é, eu queria deixar desde já claro que esse padrão é um padrão esperado aqui na Unicinos para os alunos de TC, ele não é um padrão universal que pode ser aplicado para todas as universidades. Se alguém estiver eventualmente pensando em fazer, sei lá, um mestrado em outra instituição, um doutorado em outra instituição, ou mesmo aqui na Unicinos, não precisa seguir exatamente essas regras que estão aqui. Essas regras elas foram estruturadas para as graduações aqui da Unicinos, tá bem? Compreender como é que essas atividades são conduzidas aqui na Unicinos e, em particular, na Escola de Gestão e Negócios. Compreender a diferença entre um trabalho de intervenção, que aqui no curso de administração a gente chama de estágio, e um trabalho de investigação, que a gente chama de TCC. Existe essa diferença, existe o trabalho de estágio e o trabalho de TCC. Em outros cursos pode ser diferente, tem que olhar as especificidades de cada curso. E entender o que é o trabalho de conclusão de curso e o que é o projeto que nós vamos elaborar nessa disciplina, e como eu disse para vocês, é o que vocês vão ter que entregar também no TC1, claro que de forma muito mais elaborada, muito mais acabada, porque aí vocês vão estar com um orientador de vocês que efetivamente entende do detalhe, técnico do que vocês estão fazendo, tá bem? Dessa maneira, fazendo aquela analogia lá com a arquitetura e com a engenharia, é mais ou menos como se eu fosse o professor de desenho técnico de vocês, tá certo? Eu não vou explicar para vocês, eu não vou saber julgar, por exemplo, se vocês me apresentarem uma planta de um projeto elétrico ou hidráulico,
ou estrutural, eu talvez não consiga entender. Vamos dizer que eu tenho uma formação lá em... Suponhamos que eu fosse formado em engenharia elétrica. Eu não conseguiria avaliar o projeto hidráulico de vocês ou o projeto estrutural de vocês. Eu só saber dizer se está bem desenhado. Tá? Então é mais ou menos isso. A analogia é essa. Eu sei dizer se o trabalho de vocês está bem desenhado ou não. Eu não sei dizer se ele tem a qualidade técnica que precisa para essa trabalho funcionar efetivamente, essa pesquisa ser aceita e autorizada lá adiante. Bom, quais são as perguntas que alguém deve se fazer, um pesquisador deve se fazer antes de começar uma pesquisa? Então, isso é importante para estabelecer o projeto. Primeira pergunta, essa pesquisa que eu estou fazendo, ela é relevante? Ela serve para alguma coisa? Ela é prática? Ela tem algum tipo de importância prática? Ou ela simplesmente é uma pesquisa que nunca ninguém fez antes? Não serve para nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela é original? Ou é uma coisa que já foi feita muitas e muitas vezes antes? Veja, essa pergunta do é original, ela tem um peso diferente dependendo do tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Eu vou explicar isso. Se eu estou fazendo uma monografia de trabalho de conclusão, o meu trabalho não tem uma exigência de originalidade tão grande, de contribuição original tão grande, quanto se eu estivesse fazendo uma dissertação de mestrado, que por sua vez não tem uma exigência de originalidade tão grande quanto se eu estivesse fazendo uma tese de doutorado, que por sua vez não tem uma exigência de originalidade tão grande como se eu estivesse fazendo uma pesquisa para como um pesquisador profissional faz, né, na sua carreira como pesquisador, tá certo? Então, esse item da originalidade, talvez para o trabalho de conclusão, seja o menos crítico de todos eles. Mas ainda assim, o fato de ser relevante é muito importante, né? E quanto à originalidade, a gente tem que pensar aqui talvez na graduação, muito menos no esse trabalho nunca foi feito antes, como esse trabalho é meu, né? Ele é original meu. Ele nunca foi feito antes nessa empresa, por exemplo, nunca foi feito antes com esses dados. Isso já é considerado suficientemente bom, suficientemente original para ser aceito como um trabalho de conclusão de curso de graduação original, tá? Terceira pergunta, e essa é uma pergunta muito séria. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele é ético? Os resultados não vão prejudicar ninguém? Será que essa pesquisa que eu estou fazendo, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional na empresa, certo? E para fazer essa pesquisa de clima, eu me comprometi com o dono da empresa de entregar depois os questionários preenchidos com o nome das pessoas para ele, né? E as pessoas lá tinham perguntas que podiam custar o emprego delas. Será que esse trabalho ele é ético? Né? Então, isso é uma pergunta que deve ser feita não apenas pelo pesquisador, também pelo pesquisador, mas por alguém que deve julgar isso. Nós vamos ver já quem olha esse tipo de coisa. Ele é factível, quer dizer, dá para fazer? A equipe de trabalho que vai trabalhar nisso, ou o pesquisador, tem condições de fazer isso? E isso muitas vezes é uma dificuldade que nós temos em todos os níveis. E isso é um peso muito grande também em todos os níveis de pesquisa. Por exemplo, é muito comum a gente receber um retorno de um projeto de pesquisa dizendo assim, olha, a equipe não tem condição, a equipe não conhece isso. Ou por outra, quando eu estou orientando um trabalho de conclusão, estou orientando uma dissertação de mestrado, ou mesmo uma tese de doutorado, é comum o aluno querer resolver o mundo no seu trabalho, né? O cara quer fazer um trabalho... Bom, esse trabalho, eventualmente, se tu conseguisse fazer, até poderia te dar um prêmio Nobel de economia, certo?
mas tu não tem como fazer nesse tempo que tu tem e com essa base de conhecimento que tu tem agora. Tu precisaria ter uma carga maior de conhecimento e talvez mais tempo para desenvolver esse trabalho, né? Talvez no futuro. Não desiste. Uma boa ideia, mas não é para agora. Tá? Então, factível é isso. Dá para fazer? A equipe tem condições? Ou o pesquisador tem condições? E por último, se ele é viável. Ou seja, será que tem dinheiro para fazer isso? Será que tem equipamento, tem instalação? Por exemplo, a gente aqui na administração não tem muito esse tipo de coisa em termos de equipamento e instalação. O pessoal lá da engenharia, por exemplo, o pessoal da física, às vezes eles precisam... vamos dizer, o cara está estudando física, lá o pesquisador está estudando física e ele precisa, para fazer o projeto dele, ele precisa de um acelerador de partículas. Pô, será que tem um acelerador de partículas na universidade? Talvez não tenha. Será que ele tem acesso a um acelerador de partículas? Talvez não. Então, será que dá para fazer? Mas a gente aqui tem outros dificultadores do ponto de vista de viabilidade econômica. Às vezes o aluno precisa ter dados. Por exemplo, existem empresas que vendem dados para pesquisa. Nada de errado comprar dados, tá? Desde que tu diga, olha, eu comprei dados dessa empresa, essa empresa ela é séria e tal, e eu comprei os dados dessa empresa. Mas esses dados podem custar muito mais caro do que tu tem condição de fazer naquele momento. Até algum tempo atrás, eu agora não tenho certeza se isso ainda é verdade, as federações das indústrias, por exemplo, o Fiergs aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e assim por diante, eles vendiam a base de dados das empresas cadastradas. Podia comprar. Então, por exemplo, se quiser fazer uma pesquisa entre as indústrias do Rio Grande do Sul, por exemplo, tu ia lá, comprava um CDzinho da Fiergs, custava R$100 e poucos, tá bem, dá para pagar. Agora tem bases de dados que custam aí $20 mil, né? Para fazer certos estudos. Fica caro. Então, tem que pensar um pouquinho ao ano, né? $20 mil, tem base de dados que custa $20 mil ao ano. Então, assim, a questão da viabilidade não é desprezível, mesmo para a administração, né? Às vezes, talvez a gente pensa assim, né, $20 mil, pô, o cara da engenharia vai olhar o meu vídeo aqui e vai dizer assim, $20 mil não é nada para nós. Mas, de repente, para o pesquisador que está fazendo pesquisa em administração, ou para alguém que está fazendo o seu TC, né, $20 mil pode ser uma grana preta, né? Então, assim, tudo é uma questão, né? Caro barato é uma questão do tamanho da profundidade do teu bolso, né? Bom, então, essas perguntas elas só podem ser respondidas de posse do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem que evidenciar essas coisas. Entre outras coisas, ele tem que dizer, tu tem que saber responder no teu projeto de pesquisa a relevância dele, a originalidade, as questões éticas, as implicações éticas, a viabilidade dele, né, e a factibilidade dele, certo? Tem que poder usar, tem que poder evidenciar no projeto de pesquisa essas coisas todas. Quem é que avalia o projeto de pesquisa, então? Quem é que vê essas coisas todas? Claro, a primeira pessoa que avalia o projeto de pesquisa é o próprio pesquisador, né? Um pesquisador menos maduro vai fazer talvez uma avaliação mais simples, um pesquisador mais maduro talvez tenha condições melhores de fazer uma avaliação prévia do seu projeto. Mas, em geral, esses projetos, o ideal é que os projetos sejam submetidos ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade. Tá? Existe no Brasil um sistema nacional que é a Plataforma Brasil. Então, quando a gente faz pesquisa com seres humanos, principalmente, é exigido. Então, o pessoal da saúde, o pessoal da psicologia, enfim, e áreas afins, todas, por exigência, devem fazer, então, submissão do seu projeto de pesquisa. Antes de se meter a mão na massa, deve fazer o projeto de pesquisa, submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e ter a aprovação do Comitê de Ética. Por que isso é importante? Vocês imaginem, por exemplo, um pesquisador na área da enfermagem que se propõe lá a fazer um procedimento qualquer com crianças ou com gestantes, enfim, ou com um assistente social que se propõe a fazer uma intervenção numa população com risco
né, uma população em risco de qualquer, uma população que a gente chama de vulnerabilidade social, e se mete aí e faz uma porcaria. Então, assim, na nossa área é menos comum esse tipo de coisa. Tá? Então, se a gente vai, por exemplo, fazer uma análise de dados lá de balanço, de empresa, talvez o comitê de pesquisa não seja tão importante. Agora, por exemplo, a gente pensa assim, o aluno da contabilidade pensa assim, então tá, não preciso fazer nada. Não, e se o teu trabalho envolver, por exemplo, planejamento financeiro familiar para famílias em situação de risco? Será que não deveria conversar com o teu orientador e submeter o teu projeto para o comitê de ética? Quem é que submete o projeto para o comitê de ética? No caso dos TCCs, especificamente aqui na Unicinos, nós temos um comitê de ética da universidade. Quem submete é o orientador do TCC. No caso do mestrado e doutorado, quem submete o projeto para o comitê de ética em pesquisa é o aluno, o mestrando, doutorando. Tá? Então, se vocês que estão fazendo TC precisam submeter o seu projeto para o comitê de ética, falem com o orientador de vocês. O orientador de vocês procura o comitê de ética, se ele nunca fez isso antes. O comitê de ética é super aberto, super disponível, né? E aí vai dar um andamento para o projeto de vocês, caso vocês entendam que vocês trabalham efetivamente com populações em risco, ou mesmo com pessoas, né? Qualquer coisa que vocês vão fazer com pessoas, é bom passar para o comitê de ética, né? Vocês acham aí vocês precavém de fazer uma coisa, é bom ter uma outra pessoa que olhe e tal, assim por diante. Bom, outros que avaliam o projeto de pesquisa são os órgãos de fomento. A gente manda CNPq, tal, CAPES, essa coisa toda, e eles olham para lá para o nosso projeto e dizem assim, olha, o teu projeto tem mérito, não tem mérito, merece receber esse dinheiro que tu está pedindo. Enfim, a gente tem vários órgãos de fomento que custeiam nossas pesquisas. Tá? Existem também organismos internacionais. Esse aqui é o logotipo do Conselho de Pesquisa Europeu. O Conselho de Pesquisa Europeu financia projetos de pesquisa fora da Europa, no mundo todo, né? Então a gente pode fazer uma parceria com uma universidade europeia e captar dinheiro para pesquisa em organismos internacionais, submetendo o nosso projeto. E outros professores, né? Então, geralmente, as minhas pesquisas são submetidas para esses órgãos de fomento e elas não têm lá experts em todas as áreas para avaliar os projetos. Elas recrutam outros professores que recebem o meu projeto e anonimamente dão parecer. E eu também, às vezes, sou chamado para dar parecer sobre projetos de outros professores que estão pleiteando verba e eu tenho que avaliar o projeto deles para dizer, olha, esse projeto aqui merece dinheiro ou não, tem uma série de falhas, a equipe ou a pessoa e tal, né, não tem condição de executar, enfim. E no caso do TC especificamente, né, quem avalia o projeto TC é o professor. O professor orientador, em geral, é quem é um dos avaliadores. Em alguns cursos, existe um outro professor que avalia também, né, e é feito um processo aí de conciliação das duas avaliações, né, mas a princípio, no curso de administração, quem avalia é o professor orientador do curso, do aluno, né, não do curso, do aluno, o orientador do aluno avalia se o projeto tem mérito ou não para ir adiante. Né. Não é muito comum isso porque existe um certo conflito de interesse, né, entre o orientador e o orientando, mas aqui, por uma questão até enfim, respeito ao orientador, né? O orientador avalia sozinho aqui o curso de administração, tá? Então, basicamente o orientador pega lá uma planilha, um critério de avaliação e avalia os itens todos que estão disponíveis ali, tá bem? Bom, o que tem que ter num projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa tem 3 coisas importantes. Isso não é nome de capítulo, não é nada. Isso aqui é o que tem que ter num projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa tem que ter 3 coisas. Um projeto de pesquisa tem que ter um problema de pesquisa
E aí para o problema eu coloco, aí vai ter outras coisas aí junto no problema, mas assim, ele tem que ter um problema de pesquisa, um projeto de pesquisa que não tem um problema de pesquisa, não é um projeto de pesquisa. Ele tem que ter teoria e ele tem que ter método. São as três coisas que precisam para um projeto de pesquisa existir. Essas três coisas estão, de uma certa forma, interligadas entre si, tá? Num projeto de pesquisa. Por exemplo, é esperado que o problema e a teoria estejam relacionados. Por exemplo, se o problema de pesquisa de vocês tem a ver com remuneração e desempenho de equipe, vocês têm que ter uma teoria que, de uma certa forma, explique a questão da remuneração, o papel da remuneração no desempenho da equipe. Certo? Da mesma forma, o problema e o método estão relacionados. Por quê? Porque o método tem que ter uma coerência entre o método e o problema. Eu já tinha comentado isso no vídeo passado, não vou me estender muito nisso. E também é esperado uma relação entre a teoria e o método, porque muitas vezes a gente chega lá no método e é importante que eu me abasteça de métodos que já foram utilizados para resolver problemas semelhantes ou teorias semelhantes. Por exemplo, se uma determinada teoria todo mundo usa experimento, pode ser que haja uma oportunidade para usar outro método, mas assim, grandes chances existem que para problemas semelhantes, se problemas semelhantes, teorias semelhantes usar no experimento, é bem possível que tu provavelmente vai usar também. Se para problemas semelhantes, teorias semelhantes, a maior parte dos estudos fez análise de dados de balanço, provavelmente o teu também fará. Se o problema é teoria, em geral os trabalhos anteriores fizeram em geral algum tipo de estudo usando dados das contas nacionais, vocês provavelmente vão usar dados de contas nacionais também. Tá certo? Existe uma certa expectativa, porque não vai inventar roda, né? Então, assim, se aqueles métodos estão funcionando, a não ser que tu tenha uma boa justificativa para usar um método diferente, procura usar, né, alguma coisa próxima daquilo. Isso tudo é avaliado, a coerência entre teoria e método, entre problema e método, principalmente, e entre problema e teoria são essas três componentes de um projeto de pesquisa que não podem faltar e têm que estar alinhados, tá? Agora vamos ver como é que isso acontece na realidade, aí dentro da estrutura nossa aqui da Unicinos, tá? Bom, o projeto de pesquisa, tá? Eu não vou ficar lendo aqui, depois a gente vai detalhar isso, tá? Mas assim, o que acontece aqui? Esses elementos aqui, esse resumo aqui, seria assim, o sumário do projeto de pesquisa. E lá na direita, tu vai encontrar um sumário dos itens que são esperados na pesquisa final, no relatório de pesquisa, digamos assim, tá? Na pesquisa executada. Vamos dizer aqui, o projeto lá é a execução, tá? Então, lá o relatório da execução, aqui é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, vocês começam a trabalhar nessa disciplina aqui de metodologia e terminam ela lá no TCC1. Esse projeto ele é terminado na disciplina TCC1 já junto com o orientador de vocês. E o TCC2 é a pesquisa propriamente dita. Tá? Nós vamos ver agora as partes de cada uma delas de uma forma um pouco mais legível do que isso aqui. Tá? Então, vamos ver. Bom, só para a gente fechar, qual é que é a estrutura geral de um TCC? Um TCC, a ABNT fala em três elementos. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. São esses os três conjuntos de elementos esperados num trabalho. Vocês veem que não tem título não tem nome de capítulo, não tem nada especificado na ABNT. São essas três coisas que tem aqui. Tá? Bom, a gente aqui dentro da Unicinos estabelece algumas coisas aí, como esperado
dentro dos elementos. Por exemplo, o elemento pré-textual. A gente vai ter a capa, a folha de rosto, o resumo e o sumário. Tá? Esses são os elementos pré-textuais. Os elementos textuais do TCC, não do projeto. TCC. Introdução, revisão da literatura, métodos e procedimentos de pesquisa, análise dos dados, conclusões ou considerações finais. Esses são os 5 elementos básicos aí, 5 capítulos básicos, nomes mais comuns dos elementos textuais do TCC. E aí, os elementos pós-textuais, a lista de referências, o apêndice, ou os apêndices e os anexos. Rapidinho, eu vou voltar nisso quando a gente for falar, mas qual é que é a diferença entre apêndice e anexo? Vocês já ouviram falar que fulaninho teve um apendicite, não sei o que, passou mal. O apêndice é uma parte do corpo da gente, né? Então, assim, o que vocês escreveram é apêndice. O que vocês fizeram é apêndice. Então, se vocês escreveram um documento que vocês não consideram importante de colocar no corpo do texto de vocês, acham que vai ocupar espaço e tal, coloca no apêndice. Coisas que são comuns de colocar no apêndice. Se vocês fizeram uma pesquisa usando questionário ou um roteiro de entrevista, coloca o roteiro de entrevista ou questionário no apêndice. E anexo. Anexo é uma coisa que não faz parte do corpo. Não foram vocês que fizeram. Anexo é uma lei que vocês acharam que é importante de constar no trabalho de vocês. Olha, essa aqui é como se lê a lei do tal coisa que rege a minha pesquisa. Coloca lá no anexo. Né? E assim por diante. Tá? Então, anexos são coisas que vocês não escreveram, que vocês acham que é importante ter no trabalho de vocês, mas que não faz parte, não foi construção de vocês. Tá bem? Então essa é a estrutura geral do TCC entregue. Tá? Qual é que é a estrutura do TC2? Mais ou menos aqui, eu não vou ficar lendo e tal. A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte, esse aqui é o TC pronto. Qual é que é a diferença entre o TC pronto e o TC1, ou o projeto de TC? Falta isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui. O que é isso? É a apresentação e análise dos resultados. O resto todo tem que ser mais ou menos parecido. Tem lá uma introdução, onde tu vai apresentar o problema, justificativa, pesquisa, né? Questão de pesquisa, objetivos e tal. Uma revisão da literatura, métodos e procedimentos, conclusões e referências. Né? Tá ali referências bibliográficas, mas é referências, tá? Escapou. Era a forma antiga, o nome antigo que a gente usava. Tá? Bom, então, o que tem aqui? O que são, então, a outra diferença é aquilo que está marcado ali em vermelho, tá? Métodos e procedimentos. Define a estratégia de pesquisa adotada. Relata como a pesquisa foi realizada. Ou seja, no TC2, vocês já terminaram a pesquisa. Portanto, vocês já vão escrever tudo no passado. No TC1, que é o que vocês vão escrever agora, vocês não fizeram a pesquisa ainda. Então, o método de procedimento define a estratégia de pesquisa a ser adotada no estudo. Relata como será realizada a coleta de dados e como será realizada a análise dos dados. Ou seja, os verbos estarão todos no futuro. Isso é importante entender. Se vocês vão fazer um projeto de pesquisa, vocês vão dizer assim, vocês não podem ter coletado dado ainda no projeto de pesquisa. Isso tem que ser feito depois. Mas eu não posso nem ir no campo. Pode, calma. Depende. Vamos lá. Tem o que a gente chama de estudo preliminar, mas eu não vou entrar no mérito disso agora, tá? Mas assim, dá para fazer alguma coisinha que outra antes, mas não é agora aqui na metodologia e no TC1, não é para tu ir a campo coletar dados. Mas como é que eu vou fazer o projeto de pesquisa? Por exemplo, vou dizer que eu vou fazer da empresa tal e eu não vou nem ao menos lá falar com o dono da empresa para pedir autorização? Vai, conversa com o dono. Mas ele me falou já algumas coisas, eu tenho que deletar aquilo que ele falou? Não. Tu até pode colocar no teu projeto do TC1, dizer assim, olha, uma investigação preliminar já foi conduzida.
né, a fim de obter autorização, e nessa se verificou que efetivamente a empresa, né, os proprietários já autorizaram. Então, tu pode ter coisas no passado também, se elas já aconteceram. O que eu quero dizer é assim, ó, em geral, no TC1 não vai ter nada no passado porque tu não vai ter feito nada. É só um projeto de pesquisa. Tu está pleiteando a oportunidade de fazer pesquisa. Se tu for aprovado no TC1, tu vai fazer a tua pesquisa. Que nem um aluno de mestrado, se ele for aprovado, o projeto de dissertação dele for aprovado, ele vai fazer a dissertação dele. Se ele não for aprovado, ele não vai. Ou o meu projeto de pesquisa, se o comitê de ética, ou seja lá quem for, ou um órgão de fomento não aprovar a verba para eu fazer a minha pesquisa, eu não vou fazer a pesquisa, certo? Então, não tem por que ir adiante e queimar a risca nesse momento. Tem bastante trabalho no TC1, não se preocupem que nós não vamos esgotar tudo aqui, viu? Tem bastante caldo nesse angu ainda para tirar, tá? Bom, vamos lá. No Moodle, dentro daquela seção lá que tem materiais de apoio e orientações para a elaboração do projeto TCC, tem ali os critérios de avaliação, como é que teu projeto é avaliado, tá? Eu vou dar agora algumas dicas que vão ser úteis para vocês nas próximas semanas. Eu vou adiantar um pouquinho, um pedaço, vou fazer um sumário assim dos principais itens e vou tentar mostrar essas coisas agora. Então apertem os cintos, nós vamos falar um pouquinho dos principais itens, né, e como é que a gente vai trabalhar com eles, tá? Primeira delas, o título do TCC. O título é a primeira coisa que a pessoa vai olhar no teu trabalho. Portanto, carinho, cuidado, não erra acento, não erra concordância, né? Tenta ser objetivo, explica o que é o teu trabalho, né? Evita siglas. Eu não coloco sigla nenhuma em título, a não ser que seja uma sigla hiper, ultra pra lá de conhecida, mas ainda assim eu não gosto. Eu geralmente boto os títulos dos meus trabalhos por extenso. Sempre. Eu adoto como regra, tá? Tenta não fazer títulos muito extensos, né? O título é como uma manchete de um jornal, eles são curtos, sem enrolação, né? Ele tem uma orientação 10 a 15 palavras, mas eu já vi gente falando de 7, 8, não tem regra, tá? Então, pode ser um título curto, pode ser um título longo, mas tem um bom senso, né, de não fazer um título de 100 palavras, isso já é um resumo, não é um título. Eles são informativos, claros e acessíveis, né? Evite termos técnicos, né? Claro, se tu vai falar de valoração de empresa, tu fala de valoração de empresa. Se tu vai falar de economia circular, tu pode botar economia circular no título do trabalho, não é isso, tá? Tu pode usar um termo técnico. O que tu não pode usar é assim, uma expressão que ninguém conhece. Explica no teu trabalho, tá? E eles são instigantes, devem despertar a curiosidade do leitor. Vamos olhar, por exemplo, esse título que foi publicado no Diário de Teófilo Otônio, né? Grávida que sobreviveu ao acidente está viva, né? Esse título, ele, apesar de ser instigante, né, e despertar a curiosidade do leitor, ele tá estranho, né? Vamos combinar, né, que se ela sobreviveu, né, é óbvio que ela está viva. Então tomem cuidado para não cometer essas gafes nos títulos de vocês, tá? Outro aspecto que deve ser muito cuidado é a questão do resumo. Os alunos vivem me perguntando, mas professor, projeto tem resumo? Sim, projeto tem resumo. Ele é elemento-chave de qualquer trabalho acadêmico. Ele é o segundo documento que a pessoa vai olhar no teu trabalho. Ele é o segundo elemento. Algumas coisas importantes. A BNT fala entre 150 e 500 palavras para monografias, tá? Botei ali trabalhos longos. Monografias, tá? TC1, TC2 e tal. Formato, tamanho depende do critério de veículo ou instituição, tá? Aqui a Unicinos fala em espaçamento e tal, tem um manual, as regras.
Se tu vai publicar um artigo científico para uma revista, aí é outro tamanho, tá? Tem outras regras. Então, isso não é uma regra universal para tudo que é tipo de documento, mas para o TC, entre 150 e 500. Ele sempre deve apresentar o contexto da pesquisa e a relevância, o objetivo ou questão central de investigação, o método que foi adotado e a síntese dos principais resultados encontrados, no caso do trabalho final, e no caso do projeto, vocês coloquem o que vocês esperam encontrar. Certo? Bom, agora vamos lá. Objetivo. Dica importante. Em nenhuma outra parte do trabalho vocês devem fazer isso. Copiar e colar partes do trabalho em outra. Tá? Não façam isso em nenhum outro lugar do trabalho, exceto no resumo. No resumo, a recomendação que eu dou para meus alunos é: seleciona o objetivo que está lá na introdução, copia e cola no resumo, para ter certeza de que tu está usando exatamente as mesmas palavras. Por quê? Porque não é esperado que tu tenha objetivos diferentes no teu trabalho. Tá certo? Então, não tem problema se o teu objetivo do teu resumo lá, ele é palavra por palavra igual ao que tem lá. Agora, se tu pegar um texto, um trecho lá, uma frase, um parágrafo, que está num lugar, e copiar e colar no outro, fica muito esquisito, fica muito ruim de ler. A pessoa diz assim, mas já li isso aqui, né? A pessoa está se repetindo, tá? Então, não façam. Mas assim, dá a introdução pro resumo lá do capítulo de método, para o resumo, e lá do teu, sei lá, conclusão, ou onde for que tu fez uma síntese de novo dos resultados, copiar e colar de novo lá no resumo, não tem problema nenhum. O resumo pode ter partes repetidas. Um outro ponto importante nos resumos é o seguinte, vamos ver agora com um exemplo aqui, eu acho que fica mais fácil de ver. Ele não tem enter no meio. Um resumo, ele é um parágrafo único, o resumo vai todo, essas partes que estão em vermelho aqui no exemplo do resumo, elas são partes que não estão lá, tá? Não estão nesse texto. Se vocês pegarem e baixarem esse texto do Bob Sinhopen, tá? De 2014, vocês vão ver que essa parte da rápida conclusão não está lá. Essa parte em vermelho não está escrito ali, essa parte entre colchetes em vermelho não está escrito lá no trabalho. O que está escrito é o texto em preto. Tá? Isso só está separado para que vocês vejam o que é cada uma das partes. Por exemplo, ali o contexto da pesquisa. O uso das redes sociais resulta em mudanças nas interações da comunicação e tal. O objetivo desse estudo é compreender o processo de tal. Método, analisou-se nesse processo uma organização assim assado, adotando como estudo de caso. Resultado, identificou-se que as redes e, como conclusão, destacam-se os principais elementos. Tá? Entendeu? Então, assim, são essas coisas que tem que estar ali. Certo? Bom, agora vamos para o que pega para a semana que vem, que é a questão da introdução. A introdução apresenta o trabalho para o leitor. Uma das partes mais importantes de um trabalho é a introdução. Ela vai definir se o teu leitor pega ou não o teu trabalho, se ele gosta ou não do teu trabalho e se ele vai ler ou não o teu trabalho mais adiante. Claro que quem vai ler o teu trabalho, por exemplo, um professor de TC, ele vai ler, vai passar da introdução porque ele tem que fazer isso, por obrigação. Mas se tu publicar um artigo científico, um acadêmico, alguma coisa assim, ninguém garante que as pessoas vão ler tudo. Então, a introdução garante. Né? E se você fizer uma introdução legal, o professor de TC, o avaliador do teu TC, vai gostar de ler. E isso ajuda muito. Ajuda muito na tua nota se as pessoas gostam de ler teu trabalho. Pode acreditar. Então, o que tem na introdução? O tema de pesquisa, a delimitação, o problema, ou questões de pesquisa, os objetivos, geral e específico, e uma justificativa para o teu trabalho. Tá? Normalmente não tem tabelas, gráficos, enfim, é importante que já na introdução tu explique alguns termos, né? Por exemplo, se tu chama de valoração, tá? Diz que lá o título do teu trabalho é sobre valoração, tenta
tenta explicar a valoração, o que é, assim, dá uma pequena frase dizendo o que é valoração. Valoração nesse trabalho será tal coisa. Ponto. Tá? Depois vai ter um capítulo de revisão da literatura, a gente vai avançar mais nisso aqui depois, né? Mas qual é que é o papel do capítulo de revisão da literatura? Apresentar uma definição e explicação dos conceitos teóricos abordados pela pesquisa, revisa trabalhos semelhantes já realizados sobre o tema, escreve, compara e critica a literatura, ou seja, utiliza-se de múltiplas fontes que muitas vezes não concordam entre si, e apresenta os principais conceitos, modelos ou teorias que serão considerados na pesquisa. Quando a gente for falar de revisão da literatura, eu vou tentar mostrar para vocês a diferença entre teoria e revisão da literatura, que nem sempre é a mesma coisa. Tá? Você pode fazer uma revisão da literatura e não ter teoria nenhuma. Tá? Vamos ver como é que é isso, tá? Em episódios seguintes. E o capítulo de métodos e procedimentos, que isso aí nós vamos esgotar até morrer mais adiante, mas basicamente onde se pesquisou, quem foi pesquisado, indica claramente as coisas, vocês podem ler os detalhezinhos mais adiante, quando é que a pesquisa foi realizada e como a pesquisa foi realizada. Isso que a gente vai ao extremo avaliar isso mais adiante. E aí tem um capítulo de análise de dados ou de resultados, onde vocês apresentam os resultados. Né? Vocês vão efetivamente mostrar o que vocês acharam na literatura. Alguns, isso é uma questão de estilo, alguns autores gostam de fazer esse segundo item aqui nesse capítulo, associar os dados coletados com a literatura prévia. Eu, particularmente, Yuri, quando escrevo os meus trabalhos, os meus artigos, eu não faço isso nesse capítulo. Eu separo. Eu tenho um capítulo de análise de dados e um capítulo de discussão dos resultados. Mas isso é o Yuri. Vocês façam como o orientador de vocês recomendar e tal, e como se espera que seja feito. Tá? Façam como tem que fazer. Isso é uma questão de estilo. Como disse, não tem certo, não tem errado. Tá? Não tem uma regra dizendo que um trabalho tem que ter 5 capítulos, um trabalho tem que ter 6 capítulos, um trabalho tem que ter 9 capítulos. Não é isso que é o importante. O importante é que os elementos estejam lá, os elementos da cientificidade do trabalho estejam lá. Que o TCC seja um trabalho científico. Agora, esses detalhezinhos de formato, eu já vi gente falando isso em banca, e eu sempre fico nervoso quando eu ouço esse tipo de coisa e tal, eu tento não contestar, porque isso eu acho uma discussão completamente inútil, eu acho tão inútil que não vale a pena nem discutir com a pessoa que está falando sobre esse assunto, mas assim, não é isso que é importante. O importante é o que tu está trazendo e quão confiável é isso que tu está trazendo. Agora, se tem uma coisinha ali que, sabe, tu separou em um capítulo, ou 2 capítulos, 3 capítulos, não é isso que é realmente o mais importante, minha opinião. Bom, o capítulo de conclusões, ou discussão dos resultados e conclusão, ou considerações finais, faz uma síntese dos principais achados ou resultados. Tem gente que, eu já vi também artigos que fazem a discussão dos resultados e conclusão tudo junto. Então, ao invés de ter a discussão dos resultados, como eu mostrei ali, lá no capítulo de resultados, tem a discussão aqui, nas conclusões. Mas então, faz uma síntese dos principais achados, retoma as questões de pesquisa e objetivos, dizendo, claro, como é que tu fez, o que aconteceu, faz encaminhamentos ou sugestões para a prática gerencial, ou, no caso dos nossos alunos de administração e contabilidade, para os gestores, né, para os tomadores de decisão, e para o caso da economia, eu acho que é mais comum, no caso da economia, fazer sugestões para os tomadores de decisão na área pública. Né? Mas não quer dizer que não se possa fazer também sugestões para a área pública na administração e na contabilidade e sugestão para gestores na economia. Mas o que eu vejo que é mais comum, os problemas de pesquisa mais comuns, a gente fala para públicos um pouco diferentes. Mas enfim, deixar claras as contribuições do estudo, né? Não trazer novos dados ou resultados, não significa que se vocês pensaram alguma coisa que não estava escrevendo a conclusão, vocês não possam incorporar lá atrás, tá? Mas procura procura revisar o teu trabalho. O fato de que tu chegou na conclusão, escreveu a conclusão depois do resto, não significa que tu não possa voltar lá e retomar aquele assunto, refazer a tua introdução, reescrever um pedaço do teu, sabe? Tu pode. Revisa, deixa o trabalho bacana. E apresentar sugestão para pesquisas futuras. Todos os trabalhos têm limitações.
Olha, eu não consegui ver isso no trabalho. Não diz que não foi por falta de tempo. Não, mas, pô, não consegui ver isso porque não era né? Mas tu viu, não era o objetivo do teu trabalho. Mas tu viu lá num determinado momento que podia observar tal coisa na empresa. Observa, sugere isso. Diz, olha, como nossa questão de pesquisa não previa isso, não se fez tal coisa. Por outro lado, sugere-se que pesquisas futuras observem esse aspecto. Pronto, é assim. Simples assim. Tá? Não é nada muito complicado. Isso diz o cara que fica horas e horas escrevendo esse capítulo. Tá? Mas assim, claro que quanto mais difícil é a pesquisa que tu está fazendo, mais difícil é descrever esse capítulo aqui. Mas assim, façam uma primeira vez e vão evoluindo e tal, não deixem se perder. Aqui, claro, que se vocês estão fazendo o capítulo de conclusão ou de considerações finais, o nome que vocês quiserem dar, lá para o projeto de vocês, para o TC1, tá? Vocês não vão fazer uma síntese dos principais achados ou resultados obtidos, porque não tem resultado obtido. Vocês vão fazer aquilo que vocês esperam. Olha, o que eu pretendo, né? De que forma eu pretendo resolver as questões de pesquisa e os objetivos do meu trabalho, né? E aqui, claro, limitações e sugestões talvez vocês não tenham, ou já possam prever alguma limitação. Olha, a gente não vai olhar isso, vai olhar aquilo ou outro, assim por diante, tá? Então, façam mais curto. A minha sugestão é façam uma conclusão mais curta no TC1 do que no TC2. No TC2 vocês voltam e retomam as conclusões de forma um pouco mais expandida. Vão atrás e tentem aí, sim, mostrar a que vieram, tá? Vendam bem o trabalho de vocês. Uma vez eu vi um filme, Amadeus, conta a história do Mozart. E aí o Mozart tinha um inimigo lá e tal, e o músico esse que não gostava do Mozart, que tinha ciúmes dele, disse para o Mozart assim, no final da sinfonia a gente tem que ter aquele pam pam para as pessoas acordarem e ir embora do teatro, né? Então eu acho assim, o trabalho de conclusão é a mesma coisa, o capítulo de conclusão é a mesma coisa, vocês têm que dar aquele tan e dizer assim, olha, sabe, espera-se que com esse trabalho, sabe, dá uma finaleira, dá um fecho para a pessoa sair feliz, né, acordar depois no final da leitura do trabalho de vocês e sair feliz, né, com os resultados, tá bom? Bom, as referências, tá? Esse já é um elemento pós-textual, nós vamos falar um pouquinho sobre o negócio de textual e pós-textual mais tarde, de novo, na formatação e tal, isso aqui não termina nunca, mas assim, as referências, lista todas as referências que tu citou no corpo, TCC. Se tu fez lá uma referência a Porter 1980, tu tem que botar lá na lista de referências que tal de Porter 1980 foi esse. Por outro lado, se tu tem lá na lista de referências Porter 1980 e tu não falou nele no trabalho, tá sobrando. Então, tem que existir uma correspondência biunívoca entre toda e qualquer referência que tu fizeste no corpo do trabalho, na introdução, na revisão da literatura, no método ou nas conclusões, qualquer citação que está lá, tem que haver uma referência para a obra, para a pessoa localizar a obra lá dentro do capítulo de referências. Tá bem? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, todos os trabalhos acadêmicos seguem as normas de formatação da BNT. Essas normas da formatação da BNT, elas mudam de tempos em tempos, tá certo? E elas estão disponíveis sempre no site da biblioteca. Eu vou botar o link para vocês na próxima lâmina, tá? E esse site é o ouro. Baixem agora já o manual, devorem esse manual, porque ele é muito bom e o pessoal da biblioteca é fora de série. Então, é fundamental as referências estarem completas e corretas, citadas da maneira certa. Eu nunca tive paciência para formatar elas. Eu formatei o meu TC de graduação, aprendi as normas da BNT, eu formatei a minha dissertação na mão. Na minha tese de doutorado, eu usei um gerenciador bibliográfico. E eu recomendo fortemente que vocês aprendam desde agora na disciplina de metodologia, que quando vocês não estão com pressão de tempo,
para fazer o TC de vocês, aprendam a usar um gerenciador bibliográfico. É a melhor coisa que vocês podem fazer para a saúde mental de vocês, não ter que cuidar da referência bibliográfica de vocês. Ou vocês contratam alguém para formatar e reza para a pessoa fazer certo, ou vocês aprendem a usar um gerenciador bibliográfico, que é um software free que tu instala no teu computador. Dá para fazer o teu TC. Aquele primeiro que eu coloquei ali, o Mendeley, ele é um software gratuito. Tá? Tu pode baixar as normas de qualquer coisa, claro que tu só vai usar a BNT por enquanto, mas se tu, sei lá, quero pegar, meu professor sugeriu, o professor gostou muito do meu trabalho, quer que eu mande isso para um congresso, e o congresso ele não usa as normas da BNT por alguma razão qualquer, eles pedem outra, APA. O que eu faço? Só vai ali no Mendeley e diz assim, formatar como APA, ele formata todas as referências no padrão novo, está feito. Salvar como artigo, vai embora. Tá? Então, assim, recomendo fortemente um deles, qualquer um. Tá? Tem Zotero, tem EndNote, tem vários, tá? Alguns são free, outros são pagos, outros são caros, outros são baratos, mas assim, qualquer tempo ou dinheiro despendido para aprender a usar um gerenciador bibliográfico retorna, né? Vale muito a pena. Então, esse é os comentários que eu tenho em relação à lista de referências, tá? Para saber mais, eu vou deixar aqui também as referências, né? Por exemplo, eu citei o Collins e Hussey, desculpa, eu citei o Robson e Hoppe em 2014, estruturação das redes sociais, aquele texto que eu mostrei lá de exemplo do resumo, está aqui a referência completa dele, né? Então, assim, o trabalho científico tem que ter esse cuidado de colocar as referências. Então, a primeira referência lá, a biblioteca da Unicinos, tá? Eu não botei o link do PDF direto do manual, porque eu gostaria que vocês clicassem naquele lá. O manual muda o link toda vez que eles atualizam. Por exemplo, agora tem uma atualização de janeiro de 2021. O manual está super atualizado. Vai lá, clica lá na Unicinos Biblioteca e tal, clica lá se, por exemplo, eles atualizarem agora daqui a um ano, 2, sei lá, vai estar disponível lá, sempre a última versão atualizada, e lá tem umas dicas muito boas também para várias coisas, não só para o uso de normas, tem também informação sobre gerenciadores bibliográficos, tem vários cursos da biblioteca, né? Eu não sei se eles agora, em função de questões de restrição sanitária, se eles estão fazendo os cursos, eles estão oferecendo online os cursos, não sei, mas os cursos da biblioteca são sensacionais. Nós chamamos várias vezes para os nossos alunos de mestrado e doutorado os profissionais da biblioteca da Unicinos e eles são maravilhosos, nossos bibliotecários são realmente bons. O curso que um deles forneceu lá de Mendeley para os nossos alunos é ótimo. O outro que ele forneceu de acesso à base de dados de pesquisas, maravilhoso. Então, assim, realmente, se vocês tiverem oportunidade de ficar antenado nos cursos da biblioteca e já ir se preparando desde agora, não deixar para depois, façam. Vale muito a pena. Tá? Bom, então vamos lá. Exercício para semana que vem. Nós vamos conhecer alguns TCCs, tá? Então, o que tem que fazer? Acessar o Minha Unicinos, tá? Na página inicial tem um ícone lá bem à direita embaixo, TCC. Busca pelo teu curso, aí tu vai abrir um GED, lá que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Na primeira coisa lá, busca o teu curso. Aí tu pode selecionar se tu quer de alguns orientadores. Pensa assim, aquele professor que tu gosta no curso. Dica, assim, pensa naquele professor bacana que tu gosta no teu curso, né? E vai ver os TCs que ele orientou, né? E vai olhar os temas que ele está fazendo. Lá pega um tema daquele, pega um daqueles, né? Não vai pegar um qualquer, né? Pega um cara que tu gosta, um professor que tu gostou, que tu pensa que de repente pode ser o teu orientador, né? Vai lá olhar, vai lá, descobre lá. E aí, olhar agora cada parte que constitui esse documento e fazer uma avaliação. Eu vou botar um checklist, tá certo? No Moodle, que vocês vão, no exercício, na verdade, que vocês vão fazer, vocês vão ter que anexar esse TC, vocês vão baixar o PDF dele, vão anexar ele para a gente poder ter
né, essa informação, e depois ali no exercício mesmo vai ter quadrinhos que vocês vão ter que preencher para avaliar, não é avaliar a nota, né? Quero que vocês deem nota para o TCC do colega de vocês lá, né? Não é isso. Mas assim, eu quero que vocês identifiquem lá cada um das partes e façam uma pequena descrição, um pequeno apanhado desse TC que vocês encontraram aqui, tá? Para as próximas aulas, fiquem ligados. Nós vamos aprender nas próximas aulas. Na próxima aula vai ser só sobre definição do foco da pesquisa. Como é que eu defino o meu foco? Como é que eu acho um problema de pesquisa? E essa palavra problema dá um problemão, porque as pessoas estão acostumadas a problema com coisa ruim, né? Pô, estourou o cano lá de água lá de casa, né? Isso é um problema. Não necessariamente um problema de pesquisa é isso, tá? Nós vamos ver que problema de pesquisa é outro animal. O papel da teoria na pesquisa, não na próxima aula, mas à medida que formos avançando, e o relatório da pesquisa, ou o TC2, enfim, a gente já deu uma pincelada aqui agora, mas vamos ir adiante, e a gente vai falar, obviamente, né, de métodos. Né? À medida que o tempo for passando, a gente vai começar lentamente a entrar, sair um pouco dessa parte mais estrutural, um pouco mais, vamos dizer, pragmática da pesquisa, e vamos trabalhar agora, daqui a pouco vamos começar a mergulhar nos métodos de pesquisa efetivamente e tentar entender como é que cada um dos métodos são utilizados, em que momento se aplica e assim por diante. Ok? Então, vamos lá.